Felipe Moura Brasil. Ouvimos o Wellington Dias, Felipe, dando algumas pistas do que podemos ter e principalmente quanto deve durar esse estouro do teto pelos 70 bilhões para cobrir os R$ 600, efetivamente, R$ 600 de auxílio e principalmente os 150 para as crianças beneficiadas também pelo Auxílio Brasil. Te convence que esse adiamento tenha sido para pensar melhor ou tem a ver com o discurso de Lula e o terremoto no mercado ontem? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Tem a ver, sim, com o discurso do Lula, com toda a repercussão que causou, e eu não posso deixar de começar por aí, porque é bombeiro que não acaba mais. Primeiro foi Geraldo Alckmin, com toda aquela serenidade, para passar um pano ali na fala do Lula. Depois até Gleisi Hoffmann, que tem sido mais combativa, como a gente viu naquele tweet, por exemplo, com Edir Macedo, que também baixou o tom e falou assim, não sei o que aconteceu para gerar todo esse ruído, que foi exatamente que o Lula falou, e também fez ali uma espécie de avaliação sobre responsabilidades e tal. Depois Edinho Silva também participa dessa ofensiva para contornar o mal-estar com o mercado. Agora a gente viu Flávio Dino também, e aos poucos eles vão traduzindo a fala do Lula, incrementando o discurso com aquilo que o Lula não disse. Então, o que eu estou assistindo desde ontem é uma chuva de tecla SAP. E a gente saiu de um governo do Jair Bolsonaro em que isso acontecia sempre, não só ali entre os aliados, falando em entrevistas coletivas, falando em entrevistas também no mercado da comunicação, mas muitas vezes nas redes sociais, com todos os ativistas e até hostilizando aqueles que interpretaram, era a expressão que usavam, a fala de outro modo, quando na verdade a gente ouviu exatamente aquilo que o Jair Bolsonaro falou e aquilo que o Lula falou. E não foi bom. Ele deu a entender que responsabilidade fiscal prejudica os pobres, quando é exatamente o contrário. A responsabilidade fiscal ajuda os pobres. Então, toda essa repercussão negativa certamente contribuiu, não é o único fator, porque você tem toda uma articulação política para esse adiamento da PEC da transição. E o que precisa ficar claro, embora tenha uma série de elementos técnicos, dos quais a Raquel vem falando e vai falar ainda mais, que há 175 bilhões para fora do teto dos gastos. A gente já mostrou a preocupação aqui de que esse dinheiro, estando fora do teto dos gastos e sem regras de base, eventualmente possa aumentar no futuro, e aí você chega na véspera da eleição e quer turbinar mais uma vez os programas de transferência de renda. Então é preciso haver uma preocupação com isso. Também é preciso haver uma preocupação com todos esses gastos que, obviamente, há causas legítimas, então merenda escolar, farmácia escolar, saúde indígena, habitação popular, a pavimentação de estradas, a conclusão de obras inacabadas, que foi um ponto que Geraldo Alckmin chamou muita atenção, porque a obra parada gera muito custo, etc. Mas é preciso ver no detalhe se esse dinheiro é realmente o dinheiro que cada um desses itens precisa em termos de recomposição orçamentária e se tudo aquilo onde vai ser aplicado é uma prioridade nesse momento em que as contas públicas estão arrombadas. A gente tem esse orçamento aí com todos os problemas que a gente está vendo. Então, assim, precisa de mais tempo para juntar isso tudo. Agora, eu acho que em vez de bombeiro e em vez dessas explicações bastante complicadas, eles poderiam ser mais claros e o Lula poderia ter vindo a público para dizer, pelo menos, que se expressou mal e que responsabilidade fiscal ajuda os pobres. E talvez também trazendo o nome do novo ministro, como do futuro ministro da Economia, como a Thaís Arbex já trouxe aqui, a enorme pressão que existe para se fazer isso e dar essa tranquilizada no mercado. Mas se a gente não tem o valor fechado da PEC, a gente não tem o alcance, os tais dos itens citados pelo Felipe Moura Brasil, qual é o risco que essa tramitação da PEC da transição, PEC do Auxílio Brasil, pode fazer nesse momento de transição, nesse momento de tomar pé da situação do país em outras áreas e ficar todo mundo focado na PEC da transição e desgastando esse momento deste novo governo que nem tomou posse ainda? Márcio, ontem teve uma reunião bastante longa na casa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Inclusive, o vice-presidente Geraldo Alckmin também esteve por lá, senadores estiveram por lá, senadores que farão parte dessa futura base aliada do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E qual foi o relato que eu obtive?
durante essa conversa, ficou bastante claro que esses parlamentares, não só senadores, mas também deputados estiveram presentes, eles colocaram algumas condicionantes para essa PEC poder avançar. E tudo pensando nessa responsabilidade fiscal. A conversa ali, como eu disse, que também teve a participação de Alckmin em determinado momento, ela girou em torno da seguinte condicionante. O texto tem que ser muito claro e explícito sobre o tamanho dessa PEC. Ele tem que deixar muito evidente que esse gasto fora do teto, ele não pode ser usado para nada além do Bolsa Família. Nada além do Bolsa Família de R$ 600 e dos R$ 150 a mais em relação às crianças. Esses parlamentares querem que essa trava ela esteja explícita no texto da PEC. Como isso vai aparecer é o que está sendo construído. E mais do que isso, eles querem essa garantia no texto também para que seja mais fácil de tramitar, para que também seja mais fácil de construir, de dialogar com o Congresso Nacional. Deixar claro ali no texto que não será um gasto para além do Bolsa Família, que esse dinheiro vai estar amarrado e que esse montante não tem como ser usado, por exemplo, com gastos de custeio da máquina pública. Então, esse debate foi bastante claro e ontem à noite mesmo, quando terminou essa reunião, já havia a definição de que esse texto só seria apresentado na próxima quarta-feira. Márcio. Obrigado, Thaís. A grande questão é se será realmente apresentado na próxima quarta-feira, se vai chegar a um consenso frente a tantas dúvidas, né? Não sabemos, né, Márcio? Está sendo adiado repetidas vezes, mas a Thaís trouxe um quadro muito interessante desse consenso que os políticos parecem estar alcançando, que é de retirar o Bolsa Família do teto de gastos e passar a vender essa PEC como uma PEC do Bolsa Família. Politicamente parece muito palatável, né? Mas é um erro econômico muito grave e piora toda a situação. Porque quando você faz isso, você está excepcionalizando um programa inteiro. Por mais que você deixe os outros gastos, e vai ter mais de 105 bilhões de reais a mais no orçamento, para eles gastarem com o que eles quiserem, né? Seja a recomposição dos programas que realmente precisam ser recompostos, sejam várias obras ou até, eventualmente, emendas de relator, a gente não sabe ainda, isso vai ter que estar especificado. Quando você excepcionaliza um programa inteiro, e você não tem regra isso daí. Vai chegar em período pré-eleitoral ou se o presidente tiver alguma dificuldade política e você pode aumentar o número de beneficiários, você pode mudar o valor. Hoje eu questionei um político sobre isso e falei, isso é que gera uma enorme incerteza. Aí ele me respondeu o seguinte, mas é isso que vem acontecendo na prática. Era o que o Bolsonaro vinha fazendo de PEC em PEC. Bem, mas não muda o tamanho do problema. A gente precisa ver quem o Lula vai indicar realmente para ministro da Economia, porque todos os sinais que estão vindo até agora, e a entrevista do Edinho é mais um sinal nesse sentido, são de uma política econômica em que ela vai no seguinte raciocínio: mais gasto gera crescimento econômico e aí com esse crescimento econômico eu resolvo o problema do gasto. Só que aí se esquece de um probleminha chamado inflação e juro alto. É a velha teoria de você aumentar o bolo e depois dividir. Só que se você gasta demais, mesmo que ele seja investimento, você vai gerar mais inflação. Então, assim, todos os sinais que estão aparecendo neste momento são de uma política econômica muito mais parecida com o final do governo Lula e muito parecida com a do governo Dilma Rousseff, que deu no que deu. Então, a gente vai precisar aguardar o Lula fazer a indicação dele para o Ministério da Economia para a gente ter mais clareza. Mas que não vai ser tão cedo, porque ele vai para o Egito na próxima segunda-feira, certamente lá esse nome não vai ser divulgado, e aí a gente fica pensando, mesmo no prazo de segurança e na tranquilidade que Randolfo Rodrigues sempre tem nas entrevistas, 17 de dezembro, a gente pode contar com isso? A gente sabe que essas coisas caminham, mas é uma PEC, Yuri, é muito voto em 2 sessões. É que essa legislatura, ela em diversos momentos aprovou PECs com um prazo muito curto.
até em função depois da pandemia, criou-se esse dispositivo de você conseguir eliminar as sessões entre a primeira e a segunda votação de cada casa. Várias PECs foram aprovadas em 2 turnos no mesmo dia por Câmara ou por Senado, depois encaminhou para outra. Qual que é o cronograma e por que essa data do 17 de dezembro? Porque é a data que está prevista para se aprovar o orçamento. Então, a ideia é que, antes de aprovar o orçamento, você tem a aprovação da PEC. E a PEC, muito provavelmente, acho que você mencionou isso ontem também, né, Raquel, que tanto o orçamento quanto a PEC devem ter o mesmo relatório, o mesmo relator, aliás, que é o senador Marcelo Castro. Sim. Pelo menos a PEC no Senado. Quando ela for para a Câmara, tem outro relator, que deve ser a deputada Tabata Amaral, porque ela já é relatora de uma PEC de 2019 que está pronta para ir ao plenário. Então, o cronograma é votar essa PEC na última semana de novembro no Senado, para dar tempo de ir para a Câmara e, caso aconteça alguma mudança na Câmara, ainda teria um tempo hábil para ser aprovada no Senado. Agora, acho que, só para entrar um pouco nesse conteúdo, por que passou a se chamar de PEC do Bolsa Família, isso acabou sendo fruto dessa reunião do Conselho Político de hoje, e por que isso, do ponto de vista político, faz algum sentido, embora atrasado. Dá a sensação de que, se tivesse sido feita dessa forma antes, em vez de PEC da transição, os ruídos com o mercado teriam, talvez, sido um pouco menores. Por quê? Porque a Raquel colocou um ponto que é importante. O mercado, os economistas não gostam de um programa inteiro estar fora do orçamento e ele poder ser expandido, mudado a cada ano conforme a conveniência política. Foi o que aconteceu com o Auxílio Brasil neste ano de 2022. Ele era para ter sido de R$400, viu-se que R$400 não era força política suficiente para impulsionar a votação de Bolsonaro em redutos importantes, jogou-se mais R$200, teve-se aí um acréscimo de gasto, etc. Essa é uma história conhecida. A grande questão, só que isso não foi debatido ainda, mas pode ser um caminho a ser debatido, esse programa inteiro não vai estar no teto porque existe uma contingência, uma circunstância social importante que é retirar o Brasil de novo do mapa da fome, para usar a argumentação política que o PT tem usado. E ele pode só fazer isso durante o seu mandato de 4 anos. Então, crie-se travas ou crie-se mecanismos para se ter alguma previsibilidade do gasto que esse programa vai ter ao longo desse mandato. Vai ser uma correção pela inflação? Vai ser uma correção em função do que o IBGE vai medir de pessoas em estado de pobreza, de vulnerabilidade social? Não sei e nem eles discutiram isso ainda. Mas é um dos mecanismos que pode ser adotado enquanto política pública para daí superar essa resistência que a Raquel aponta do mercado. Dando essa previsibilidade. Exato. De quanto seria. Aí seria botar na prática o mantra que o Edinho Silva citou, que tem de fato sido sempre falado, tanto por Lula por Alckmin, desde ao longo da campanha, de você ter essa credibilidade de dizer que vai fazer isso, a estabilidade de você ter uma regra clara e essa previsibilidade de como ela vai se comportar ao longo desse mandato. Se vai ser feito isso, a gente ainda não tem nenhuma informação de que vai ser feito isso. Mas caminhos para se fazer isso, do ponto de vista de gestão pública, existe. É questão botar os políticos para trabalharem. Vontade política, exato, né, é botar Yuri? Técnico e político para conversarem e desenharem isso no texto da PEC.